Então vamos acompanhar o que cada posição traz como tema principal para a gente poder fazer essa leitura de forma mais consistente, tá? Me acompanha na tela. A casa 1, que é referente à casa, a carta do cavaleiro, vai falar de notícias, de novidades e dos pensamentos do consulente. É a carta que inicia as coisas. Na casa 2, que é referente à carta do trevo, vai falar de sorte, felicidade e surpresa. Aqui eu estou usando o significado dos trevos no método alemão, então no método europeu, que é sorte, que são os pequenos presentes, é alegria, felicidade. Na casa 3, que é a carta referente à carta do navio, fala de todas as viagens, fala do exterior, de fora do país, fala de comércio. Nós temos então na casa 4 a casa do posicionamento da casa, da carta casa, e ela fala, no posicionamento 4, ele vai falar da própria casa do consulente, o ambiente familiar ali, a situação doméstica, os assuntos pessoais desse consulente, a estrutura dele. Na casa 5, que é análoga à carta da árvore, vai tratar de assuntos de saúde, da vida, vai falar das raízes ancestrais e da sua evolução pessoal. Se você estiver fazendo uma leitura mais espiritualizada, mais holística, Na posição 6 é referente à carta das nuvens, então vai tratar de uma casa que vai falar de confusão, de problemas, infelicidades, aborrecimentos, de falta de clareza, naquilo que o consulente não está conseguindo assimilar. A casa 7 é referente à carta da cobra ou da serpente, dependendo do deck, então vai falar aonde vão estar os rivais, os inimigos, onde vai estar falando da traição, das complicações, onde está o alerta. Na casa 8, referente à carta do caixão, é onde fala de fins, perdas, mortes, Vamos lembrar que morte, a gente não vai prever morte física, Aqui é a carta também da doença e da estagnação. Então, quando a gente está tratando de doença, a gente vai olhar sempre a casa 8 e a casa 5, em conjunto. Na casa 9, que é a carta do buquê, fala de presente físico mesmo, Convite, celebração, felicidade. Na casa 10, nós temos referente à carta da foice, que é o perigo, a dor, os cortes, a interrupção, a agressividade, o abrupto. A carta 11 é a carta referente à carta do chicote, que são as discussões, as divergências, é o advertimento. Também nessa carta do chicote está falando das ações repetitivas, Então ciclos repetitivos no sentido de rotinas maçantes, que você faz e repete, porque o chicote ele tem essa movimento repetitivo e é uma rotina maçante. Em alguns casos, se for a forma como você interpreta, pode remeter à sexualidade e os fetiches também. A casa 12 remete à casa dos pássaros, a carta do pássaro, que é a comunicação verbal, a negociação, também está falando da ansiedade, dos pequenos problemas, a agitação, se tiver muita carta negativa e essa carta aí tiver com uma carta negativa dentro dessa casinha, vai falar dessa agitação, que os pássaros, imagine os pássaros em cima de você, ele causa estresse, também pode remeter à ansiedade. Na casa 13, a gente fala da carta da criança. Então, aqui é onde o consulente quiser ver a questão dos filhos, é a carta da criança, ou do novo começo, início, e da confiança, da esperança. A casa 14 é onde mora a carta da raposa. Então, aqui é onde estão os enganos, aquilo que é ilegal, a fraude, o falso, é o que está errado que a pessoa precisa olhar. A casa 15 é a carta do urso, é onde está a força, o poder, a proteção, os bens, é o bem material, onde você coloca os seus limites, onde você domina. A casa 16, a gente tem a carta da estrela, A posição da casa 16 vai falar de expectativas, desejo, inspiração, tá? Tudo que remete à carta 16, que é a carta da estrela. A casa 17, ela é referente à carta da cegonha, então vai falar de mudanças mais rápidas do que a carta do navio, tá? Porque a cegonha ela é mais rápida.
vai falar de modificação, em alguns casos muito específicos, da probabilidade de gravidez. Na questão da gravidez, da previsão, eu acho muito interessante a gente falar que há uma probabilidade, há uma fertilidade, uma energia de fertilidade se a pessoa quiser engravidar. Agora, ficar adivinhando, até tá grávida, a gente vai para o campo da adivinhação e não é a linha que eu acredito que seja a melhor linha para se trabalhar, porque é muito fácil você errar e aí você pode se prejudicar como profissional. Então, você pode dizer que há uma energia, porque o que você está lendo é energia, há uma abertura, de repente a pessoa está querendo ficar grávida, falou, olha, esse é o momento. A casa 18 é referente à carta do cão. Então vai falar de amizade, né, de confiança, lealdade, apoio, ajuda, segurança no sentido de você ter alguém para te apoiar, tá? Já no posicionamento 19, correspondente à carta da Torre, e aí a gente tem assuntos de autoridade, governo e burocracia. Aqui a gente também tem a casa 20, que refere-se ao parque ou ao jardim, dependendo do deck, né? Que é a vida social, né? É o grupo, as pessoas, os assuntos externos, é a nossa sociabilidade, a gente interagindo com as pessoas do lado de fora. Em alguns casos, se for o seu caso de interpretação, também pode remeter àquela semente que você planta, plantou, colheu, né? Porque a jardim é você planta e cultiva e cresce aquilo que você plantou. Então, se você também faz esse tipo de simbologia, pode entrar no significado dessa casa. Nós temos aqui depois a casa 21, que é referente à carta da montanha. Vai falar de desafios, obstáculos, bloqueios e atrasos. A casa 22, ela se refere à carta dos caminhos, então vai falar de escolhas, decisões alternativas, dúvidas, né, se tiver uma carta negativa aí. Na casa 23, refere-se à carta do rato, então uma carta de perdas, de redução, de roubo, de desgaste. Na casa 24 é a casa do coração, então é onde está o amor, a paixão, as emoções, os sentimentos, podem ser bons ou ruins. As inspirações também estão aqui, viu? A casa 25 é a casa referente à carta da aliança ou do anel. Então vai falar da relação, do contrato, vai falar do compromisso, tanto parcerias, de trabalho, você pode ver nessa casa, ou o relacionamento mais civil, mais formalizado. A casa 26, ela é referente ao livro, então é onde estão os segredos, o que está oculto, vai falar também da pesquisa e dos estudos. A casa 27 é referente à carta da carta. Então, vai falar da comunicação escrita, que pode ser e-mail, mensagem, vai falar da notícia. Aqui tem uma diferença, a casa, os pássaros, a casa 12, ela vai falar da comunicação verbal, né? Ela também fala de WhatsApp, porque a gente manda mensagem pelo WhatsApp por voz, e a carta, e a casa 27, ela vai falar da comunicação escrita, tá? Então, eu tenho essas duas diferenças, mas as duas formas diferentes de se comunicar. A casa 28 é a casa do consulente, né? Então é a casa do homem, consulente, companheiro ou parceiro. Então, se você fazer uma tiragem, quer saber referente a um homem, você pode recorrer a essa casa 28 e ver qual é a carta que está lá, que vai trazer mais informações sobre esse homem. A mesma coisa na casa da mulher. Então, a casa da mulher, que é o posicionamento 29, vai trazer informações sobre uma mulher no jogo, e pode ser a própria consulente, ou se o consulente estiver querendo tratar de uma outra mulher no jogo, né? Você vai ver mais informações sobre essa mulher nessa casa 29. A casa 30, ela tem uma particularidade porque depende da escola que você segue, da simbologia que você segue, porque ela pode simbolizar família, ela pode falar sobre sexualidade, ela vai falar de harmonia, então depende, e ela é a casa, se caso você estiver, sei lá, falando de um ancião da sua casa, é a casa que representa as pessoas mais velhas também. Na casa 31, referente à carta do Sol, vai falar sobre o sucesso, vitória, felicidade, né? Aonde você brilha. A casa 32 é a carta da Lua, então ela vai falar sobre fama, honra, reconhecimento, merecimento. Aqui a gente vai olhar também a casa 35 se for referente a trabalho, tá? Eu vou chegar na 35 e a gente conversa sobre esse assunto. A carta 33 se refere à carta chave,
né? É aonde estão as soluções, certeza, descoberta, né? Então aquilo que está oculto, como é que eu abro a porta, né? A caixa de Pandora, é aonde, se tiver alguma situação muito complicada, é um posicionamento interessante para você olhar, que é onde destrava a chave, né? De repente a solução pode estar lá, ou pode estar indicando o que está fechando a vida da pessoa, porque a chave ela pode abrir e pode fechar. Então se você está lidando com algum problema ali na tiragem, essa posição é interessante você dar uma olhada. Na casa 34 é a carta do Peixes, então vai falar de dinheiro, vai falar de negócios também. Na casa 35, a gente vai tratar dos assuntos da âncora. A âncora representa o trabalho, o equilíbrio e a estabilidade. Quando se tratar de reconhecimento no trabalho, a gente vai olhar a posição 35, a gente vai olhar a posição 32, porque eu tenho que ver o trabalho na âncora, na casa 35, eu tenho que ver como eu vou ser reconhecido no meu trabalho na posição 32 e eu vou olhar onde estão as cartas da âncora e aonde está a carta da lua e ver como que elas estão aspectadas aí, para a gente ver como não só o meu trabalho, como ele rende o meu reconhecimento, o meu merecimento de conseguir uma coisa, e aí eu vou vincular com o dinheiro, que é a casa 34. Então eu vou trabalhar com essas 3 casas, né? Porque elas vão fazer esse triângulo do trabalho, né? Que é o trabalho, o reconhecimento e o dinheiro. Na casa 36, que é a última posição, nós temos a carta da cruz, né? Referência à carta da cruz, que vai falar da sua missão de vida, né? Ou da sua missão em relação àquele assunto. Vai falar de dor, sofrimento também, tá? Que é aquilo que vai ser, é o preço caro de se pagar para se ter alguma coisa. Por exemplo, a carta da cruz, na questão de uma pessoa que quer passar no vestibular da USP, em medicina. Então, a pessoa passa, ela tem que fazer muito para merecer, só que ela só consegue merecer algo tão grandioso, vamos dizer assim, se ela der o sangue, se ela estudar 9 horas por dia, se ela, sabe, carregar a cruz. E aí, quando a carta, vamos supor, a carta da cruz está atuando, ou esse posicionamento está atuando, ele está falando, olha, é uma dor que vai dar uma grande recompensa. Ou ela pode falar simplesmente de dor, olha, isso vai terminar assim, ou esse relacionamento só vai trazer dor mesmo, e enfim, né, dependendo da carta do que tiver ao redor. Tá certo? A gente se vê na próxima aula.